A gente começou aqui o chat, já tinha gente falando, não vai falar do Thiago Mendes? Sim, vamos falar do Thiago Mendes. Queira ou não queira, a gente tem que falar, né? Porque é o seguinte, o São Paulo deveria ir para o mercado para reposições ou busca soluções caseiras? Essa é a pergunta que a gente deixa para você aí no chat também, deixar a sua opinião aí conosco, né? O que você faria, Léo? Você acha que... Eu já dei algumas opiniões aí não muito populares sobre o Thiago Mendes, mas o que você acha? O São Paulo devia gastar e trazer um meio campo ou investe aí na base, Negruti, Ibali, que já foi emprestado pro Retrô, não vem mais, né? Bom, senão eu acho que primeiro o São Paulo tem que, antes de qualquer coisa, definir essa situação do Thiago Mendes, porque é um jogador de 32 anos, vai fazer 33 anos, né? Eu acho que fez 7 partidas na temporada 24-25. Então, não vem jogando, né? Qual Thiago Mendes vai vir, né? O torcedor tá com a cabeça do Thiago Mendes que ajudou a gente anos atrás, mas passou bastante tempo, né? Ele foi pro Lille, depois pro Lyon, né? Tá no Al Rayyan já há 2 temporadas, então a gente tem que entender quem é esse Thiago Mendes antes de qualquer coisa. E, bom, é difícil a gente falar e cravar que o São Paulo não precisa ir ao mercado, mas eu acho que o Negruti poderia ser mais bem aproveitado e preparado para essas situações, né? Tiveram jogos que o Zuba poderia ter colocado, o Negruti, tá precisando dele agora, né? Mas eu queria, antes de falar isso, colocar duas situações que parecem que não são resolvidas no São Paulo, que é o Luan e o Lisieiro, né? 2 jogadores que são crias do Made in Cotia, estão afastados, né? O Lisieiro parece que tentou forçar uma saída, não deu certo, aí pediu pra voltar. O Luan tá afastado desde o início da temporada, teve até aquele meme do Zubeldia na coletiva de imprensa falando Luan, que Luan, né? Então, enfim, tem esses jogadores também, né? E o Luiz Gustavo, que a gente não sabe quando volta, se volta. Acho que sim, se o São Paulo tivesse condições financeiras para isso, seria o ideal, o São Paulo trazer um outro jogador. A gente não sabe como o Pablo Maia, qual vai ser o tempo de fato, né? A gente tem só uma previsão, mas o São Paulo obviamente não tem dinheiro para isso, e trazer o Thiago Mendes já seria uma loucura, porque pelo que eu li nos últimos dias, ele pediu 11 milhões de dólares de luvas, né? O São Paulo está esperando a rescisão contratual dele no time do Catar, e só de luvas seriam 11 milhões. Eu acho, não sei o que vocês pensam, mas eu acho que talvez uma loucura o São Paulo trazer um jogador com essa idade e pagar 11 milhões de dólares só de luvas, né? Então tem que analisar. Eu acho que o que o São Paulo tem hoje é apostar no Negruti, não ter o que fazer, né? Ver se ele vai dar conta do recado e torcer pro Luiz Gustavo voltar o mais rápido possível, porque é um jogador que, por mais que tenha ali o alto dos seus 37, 38 anos, fez uma temporada regular ano passado e pode nos ajudar muito nessa ausência do Pablo Maia. Pois é. O São Paulo estava esperando hoje, né, uma definição pelo Thiago Mendes por conta da janela de transferências, e acabou o prazo, né? Então não dá mais. Pelo fuso horário lá também já não tem mais como. Tem esse pedido, né, de luvas ali de cerca de 2 milhões de dólares. O Thiago Mendes também teve uma lesão recente, então tem uma série de situações aí que também acabaram afastando o Thiago Mendes desse momento. O Chacon, o Gabriel tinha comentado recentemente aí, nas apurações dele, que a proposta financeira do São Paulo era mais baixa que outras que ele tem, só que aí o problema era que o São Paulo assinaria provavelmente 3 anos de contrato com ele, pagaria um valor menor no começo, depois pagaria mais no segundo e no terceiro. Aí, e se o cara não estiver jogando bem? E se o cara se machucar? Você vai continuar pagando caro, né? Mas aí é negociação, São Paulo fazendo negociação. E sabe o que acontece? Se fecha uma negociação dessa, o torcedor depois vai depositar a frustração num meio de contrato pra frente. Caso o jogador comece a declinar tecnicamente e comece a não apresentar o futebol que é esperado dele, em cima do jogador a frustração, e não em cima da direção que fez o negócio. Então, assim, 3 anos de contrato não me é surpresa nenhuma com um atleta mais experiente, digamos assim, porque eles renovaram por 3 anos com o Jandrei. Vale a gente lembrar sobre isso. Verdade. Né? Com goleiro reserva, tendo aí goleiros na base que poderiam ganhar pelo menos o espaço, o status de reserva. Vai ser pouquíssimo acionado no normal, né? E aí, renova-se 3 anos com o Jandrei, como foi feito. Então, assim, não me surpreenderia nem um pouco. Minha questão quase sempre nas negociações foi assim até com o Oscar.
E depois, obviamente, com o futebol sendo apresentado, até falei assim, pô, eu tinha muito receio de como seria a operação financeira pelo Oscar. Só que o futebol que ele tá jogando vale o risco. Tá vale entregando. o risco. Pra mim foi um acerto. Aí você chega e tem que dar um mérito à direção. Fala, pô, os caras fizeram um bom negócio. Agora, no caso do Thiago Mendes, mais uma vez, a dúvida vai ser, não na questão técnica, a gente sabe que ele sabe jogar. A gente tem noção que ele sabe jogar futebol. Agora, como é que vai estar fisicamente? E o principal, quanto vai se pagar? FDIC, tem tudo isso, São Paulo quebrado, São Paulo precisando da grana, e parece que tá tudo bem, entendeu? O déficit nessa última temporada vai ser o déficit recorde na história do São Paulo, se tudo encaminhar pelo que tá acontecendo e que tá demonstrando que vai acontecer. Então, assim, o ponto principal e que tem que ser questionado é a questão financeira. E isso o pessoal não lembra. Há uma necessidade agora. Mas, assim, mais uma vez, é a única opção que tem em todo o mercado, no futebol mundial. A única peça que vai suprir a necessidade de São Paulo é o Thiago Mendes? Ok. Se apresentar o A e o B e falar, pô, é a única, beleza. Mas me parece que falta um pouquinho de criatividade para buscar boas peças no mercado, principalmente no mercado sul-americano. Mas já teve criatividade, trouxeram Jamal Lewis, Longo. Eu concordo, mas tem que ter criatividade e competência. Que já trouxeram Arboleda também na criatividade, já acertaram. É isso. Então, assim, eu aposto mais em tentar sair um pouco da caixinha e não ficar preso aos mesmos nomes de sempre, que é o caso do Thiago Mendes. Não tô falando que ele não é um jogador bom. Acho que é bom. Mas tem que ver se a grana comporta o que o São Paulo pode pagar. Mas limpou um monte de salário que tinha quando liberou jogadores. Legal. Mas quando fez isso, a justificativa era: precisamos diminuir a folha porque estamos quebrados. Era uma boa justificativa. Agora a justificativa é pra contratar outro jogador. Então, sabe, às vezes a narrativa não bate. Então, assim, eu acho que há um primeiro momento, nesses primeiros jogos, ainda assim, o Luiz Gustavo, que você mencionou muito bem, Léo, vai o Alisson de um primeiro volante com alguém de segundo, Bobadilha ou Marcos Antônio, e o Luiz Gustavo iniciou o processo de transição agora na quinta-feira, ontem, né, mais conhecido como ontem. Então, nos próximos jogos, talvez ali pra semifinal pra frente, talvez o Luiz Gustavo já esteja de volta. Tem quem goste, tem quem não goste, ok, mas é um primeiro volante. Eu não vejo essa necessidade extrema, urgente, de você gastar os tubos, pra você gastar os tubos. Eu apostaria mais no Negruti, cara. Eu apostaria num Alisson segurando a bronca e depois com a volta do Luiz Gustavo, um Luiz Gustavo como titular na ausência do Pablo Maia e o Negruti como reserva. Só uma correção antes, eu falei 11 milhões de dólares, mas é 11 milhões de reais, tá? Eu só mudei a moeda aí. Quase. Mas mesmo assim eu acho muita coisa, né? Não, e assim, o Thiago Mendes, ele chegou a jogar muito na França como zagueiro até como primeiro volante, mas a posição nativa dele não é essa. Ele é mais um segundo volante que chega à frente. Aí você vai trazer, de novo, um cara pra jogar improvisado. Porque a posição que a gente precisa é primeiro volante, é o marcador, né? Mas até ao longo do tempo, ele pode ter mudado de posição. Eu não tô discutindo isso. Talvez na Europa ele tenha saído de segundo volante, hoje é um primeiro volante, majoritariamente falando, um primeiro volante. Legal, joia. Não, zero erro quanto a isso. O meu ponto principal no caso do Thiago Mendes e qualquer outra contratação é o quanto vai se gastar. Quanto que vai ser o salário? Quanto que serão as luvas? Diluído, quanto isso vai virar por mês? Quantos jogadores você poderia investir com esse mesmo valor? Entendeu? Então, assim, as luvas diluídas já é alguma coisa. Você consegue, sabe, estender. Mas assim, soma uma dívida parcelada, sabe? O cara que tá com cartão de crédito vai comprando uma coisa, outra tal, não sei o quê. Quando você vai ver, o teu cartão de crédito tem 5 mil de limite. E aí você comprou 5 coisas de 5 mil no limite, só que divididas 1.000 por mês, virou 5 mil por mês pra você pagar, cara. Exato. Então, é a mesma coisa, se você for contratando assim, não, isso daqui dá pra jogar durante o contrato, isso dá Quando você vai ver, você tem uma puta grana pra pagar todo mês e aí a conta não fecha. E um grande exemplo disso, no ano passado o São Paulo tava com esse problema também, né, com essa carência, e o Carpini chegou aí atrás do Kaique, que é um jogador do Juventude, que fez um grande campeonato brasileiro, hoje ele encontra-se recuperando de um LCA, não seria o nome ideal pra né, vir agora, mas é um exemplo que eu queria ilustrar aqui pra gente, que faz o São Paulo olhar pro mercado nacional também, olhar pros times
talvez de não tanta expressão assim, mas que tenham jogadores com potencial, que são apostas que dá para você trazer, de repente, um empréstimo com opção de compra, ver como que vai, com salário baixo, para ver como que o atleta vai se desempenhar dentro do São Paulo, e não já ir para um Thiago Mendes, que o pacote todo vai dar R$1,5 milhão e mais uma vez o FDIC vai estar sendo quebrado, né? Foi com o Oscar, ok, beleza, não dá para comparar Oscar e Thiago Mendes na mesma balança, né? A gente sabe que o Oscar tem uma bagagem muito maior e na minha opinião, muito mais jogador. Mas eu acho que uma solução talvez seria essa, olhar para o mercado interno, ver os jogadores que estão se destacando, buscar essas opções e talvez apostar nesses jogadores. Porque se não der certo, tudo bem, é um empréstimo, ele volta para o clube dele, e se der certo, ótimo, mais um que o São Paulo consegue apostar e trazer.